Opa! E aí, pessoal, tudo bem? É, Queria compartilhar aí com vocês hoje uma palavra sobre o coração, né? Falar um pouco, eu creio que existem alguns segredos no coração, né? E até queria usar essa palavra aí como tema, né? Segredos do coração. Tem muitos, né? Muita coisa que a gente guarda, que a gente oculta, que a gente esconde, que a gente traz para dentro do coração. Por isso, o coração é sempre símbolo de vida, né? A própria palavra em Provérbios, né, vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, né, que procede as saídas da vida. Então a gente vai estar falando um pouco aí sobre isso hoje, tá? Quero estar lendo Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29, verso de número 13, que vai dizer: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu creio que esse versículo aí ele revela um segredo de encontrar o Senhor, né? Às vezes a gente quer muito ter essa revelação de quem Deus é, às vezes a gente quer muito saber, né, como fazer para encontrar o Senhor, e eu creio que esse seja um dos segredos, né, de encontrar o Senhor, talvez aí o principal. Ele está dizendo, ó, quando que você vai me encontrar? Quando você me buscar de todo o coração. Isso tem muito a ver com adoração, né, cara? Adoração não é dar muito para Deus. E às vezes a gente tem essa sensação, né? Às vezes a gente acha que nós estamos dando muito para Deus. Adoração não tem a ver, cara. Você está completamente enganado. Se você acha que a adoração diz respeito a dar muito, né, para Deus, você não entendeu ainda o que é adoração. Adoração fala de dar tudo para Deus e não de dar muito para Deus. Deus não se contenta com muito, né? Deus não vai se contentar com menos do que tudo. Então talvez você realmente esteja dando muito para Deus e não entenda, poxa, eu tenho te dado tanto, Deus, mas por que que mesmo te dando tanto, né, me entregando tanto, me doando tanto, por que que mesmo apesar disso eu não consigo te encontrar? Por que que o Senhor parece às vezes que está tão distante? É por causa disso. É porque você tem dado muito. Talvez, né? Algumas vezes nós falamos que temos dado muito para o Senhor, que temos entregado muito para Ele, mas não é. Às vezes a gente tem dado aquilo que pode, né? Tem dado o suficiente. Mas, em alguns casos, talvez até possamos, de fato, estar dando muito para Deus. Só que muito para Deus ainda não é o suficiente, amados. Principalmente quando se trata de coração. Tem que ser tudo. Por isso ele vai dizer aqui, né? Buscar-me-eis e me encontrar. Então não é só buscar, né? Buscar é o primeiro passo, beleza. Mas tem um segredo aí nesse buscar. Buscar-me-eis, beleza. E me encontrareis. O sentido, né? Todo aquele que busca quer encontrar. Mas ele está dizendo, não é só buscar. Para me encontrar, você vai ter que buscar e buscar de todo o vosso coração. Então tem uma promessa também. Tá entendendo como só, né? É, Pode ler, né? Jeremias capítulo 29 é uma passagem, é um capítulo bem pesado, a gente poderia, né, estar ressaltando várias coisas, mas aqui a gente está falando só de um versículo. Está conseguindo entender a riqueza só desse versículo? Nesse versículo também tem uma promessa. Né? Nesse versículo tem uma chave, que é a chave de encontrar o Senhor, e nessa chave tem uma promessa. Né? Ele está dizendo, se a gente for ler o 14, ele vai dizer: serei achado de vós, diz o Senhor. É, Quando você busca de todo o coração, existe uma promessa para aqueles que estão buscando, não com muito, mas de todo o coração. A promessa é que me encontrareis. Então, se você busca ele de todo o coração, você pode reivindicar essa promessa para a tua vida, que é de encontrá-lo. Isso tem a ver com adoração, porque Deuteronômio 6,5 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, novamente, de todo coração. Né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então o Senhor está falando de intensidade, entendeu?
O Senhor está falando de uma entrega que é total. E isso é tão importante quando a gente leva para essa questão, para esse lado do coração, por quê? Porque se a gente for entender, né, o salmista vai dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? O que a gente poderia dar a esse Deus? E aí tem um louvor que eu gosto muito, um louvor bem antigo, um louvor que diz: o que posso dar a um Deus que tem tudo? Né? Mas a gente vê que o Senhor está querendo. Né? Ele vai dizer: amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O Senhor, ele está requerendo algo de nós. Mas quando eu paro para pensar, né? Por que eu posso dar a um Deus que é criador? Né? Um Deus que cria sem precisar de matéria-prima. Eu gosto muito de falar que o homem não cria do nada. O homem precisa de uma matéria, né? De um átomo, de uma célula, de qualquer coisa. Ele precisa que já tenha, ainda que seja uma substância invisível a olho nu, ele precisa de uma pequena, sabe, de uma pequena porção de algo para a partir disso ele poder dar forma, né? Então, que seja uma célula, que seja um átomo, enfim. Agora, Deus não. Deus não precisa de uma célula. Deus não precisa de um átomo. Deus não precisa de nada. Para criar, basta para ele a sua própria vontade. Quando Deus diz luz, não havia luz. A gente lê lá: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus não precisava de uma matéria. Deus criou a partir do nada, realmente. Ele criou a partir do seu desejo, da sua vontade. E aí quando eu olho esse Deus tão grande e eu olho para mim tão pequeno, tão limitado de todos os recursos, eu paro e penso: o que posso dar a um Deus que tem tudo? Imagina você dar um presente para alguém que tem tudo, às vezes dá um presente para alguém que é rico, né? Você já fica pensando: o que eu vou dar para fulano, cara? Fulano tem tudo. O que eu posso dar para ele que ele ainda não tem? O que eu vou dar? Fulano é rico, tem, né, do bom e do melhor. O que eu vou dar para ele? Agora a questão não é dar um presente, não é dar algo para alguém que seja rico, que tenha muito dinheiro, que já possua muitas coisas. Nós estamos falando de dar algo para Deus, o Criador de todo o universo. E aí eu paro: o que eu posso dar para esse Deus que tem tudo, né? E essa canção, ela responde, porque ela vai dizer: o que posso dar a um Deus que tem tudo? E aí ela mesma responde: te dou meu coração. Eu ouvi essa semana algo que eu não vou entrar aqui no mérito da questão se é ou se não é. Ainda que não seja, ainda que seja apenas algo poético, é algo que vale a pena a gente refletir. O que eu vi foi o seguinte, né? Me falaram que um pastor estava pregando e falou que a única coisa que nós temos que não é de Deus é o coração, né? Eu não vou entrar aqui no mérito do embasamento, do respaldo bíblico, né? Porque eu não sou disso, né? Eu não parei para ficar pesquisando: deixa eu ver se isso aqui é verdade. Porque eu entendi de forma poética, entendeu? Por isso que o coração a gente tem que dar, entendeu? E como eu estou falando, ainda que não seja algo bíblico, ainda que não seja uma verdade bíblica, eu acho que deve ser algo que nós venhamos pensar e refletir. E aí eu junto com essa canção: que posso dar a um Deus que tem tudo, paro, penso, e aí como a própria música responde: eu te dou o meu coração, porque é tudo que Deus quer de nós. Porque coração é vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então eu entendo que quando o Senhor quer o nosso coração, quando ele diz, sabe, para amar de todo o coração, amar é confiar, é dar, é entregar para o outro. Então, quando ele diz para amar de todo o coração, ele está dizendo: coloca o teu coração na minha mão, coloca o teu coração na minha mão, me entrega teu coração, confia a mim a sua vida. E eu creio que esse é um segredo, amados, para nós sermos fiéis em meio à luta. É quando
Colossenses capítulo 3 vai dizer que nós já estamos mortos e que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando você tem essa certeza, essa convicção que a sua vida está em Deus, está em Cristo, as coisas, as lutas, as tribulações podem afetar, podem atingir o seu homem exterior. E aí é por isso que Paulo diz, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova, dia após dia. Porque o homem exterior, ele sofre com as setas, com as lutas, com as privações, com as tribulações. Realmente, é uma verdade. Isso, aí a gente sente a dor. Mas, por outro lado, a gente confia, porque o homem interior está guardado com Cristo em Deus. Porque o homem interior entregou todo o seu coração aos cuidados de Cristo. Deixou o seu coração nas mãos do Senhor. E ele vai provando da graça, sabe? Em meio à luta, ele vai tendo refrigério. Em meio à luta, ele vai vendo o cuidado e a fidelidade de Deus. Então o homem interior vai se revigorando, sabe? Na presença de Deus, vai sendo revigorado na presença de Deus, de saber que está guardado, de ver a graça, de ver o cuidado de Deus. O exterior está se corrompendo, está sofrendo realmente, né? Mas o interior está se regozijando, porque sente Deus em meio à sua luta, em meio a essa tribulação. Enfim, pessoal, queria deixar essa rápida meditação aí para você. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, de todo o seu coração. E você vai ver, Deus é fiel, amados. Ele é fiel em todo tempo, ele é fiel em todo momento. Confia, entrega o teu coração nas mãos do Senhor, sabe? E deixa ele cuidar, deixa ele fazer. O exterior vai se corromper, é inevitável. Só que vai ter vida abundante no homem interior. O homem interior vai estar se revigorando, sabe? Na presença de Deus. Isso é confiar. Mais que isso é adorar. Entregar todo o coração para o Senhor. Amém? Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu dia. Em breve a gente volta. Abraço.